Boa noite, maravilhosas, tudo bem? Eu sou Dandara Morena, você é facilitadora do curso Woman Dance, Dance Suas Luas, esse módulo online, enquanto a nossa mestra, a Carol Mahachakti, está aí esperando o Dante, eu vou estar aqui ajudando e guiando vocês nessa jornada rumo à sua essência, rumo a essa mulher selvagem que vive dentro de cada uma de nós. Bom, nesse primeiro momento, eu proponho algumas coisas. Primeiro, que você arrume o seu cantinho, o seu lugar sagrado, que é o lugar onde você vai fazer as aulas do Woman Dance, e não ser num lugar que você não seja interrompida. Pode ser o seu quarto, fecha suas portas, coloca uma roupa confortável que não prenda o movimento. E se abra para tudo que a gente vai falar aqui. Essa primeira aula ela é gravada, ela não está sendo a aula online porque no dia da transmissão da aula online tinham muitas mulheres e isso sobrecarregou a internet, o nosso o software que a gente estava usando não gravou. Então eu vou fazer de novo um aparato sobre tudo que foi conversado nessa primeira aula, tá? E as próximas nós iremos gravar, então fiquem tranquilas que vocês não vão perder absolutamente nada caso estejam assistindo essa aula num segundo momento, quando for mais oportuno. E até para vocês poderem rever e tirar algumas dúvidas, né? Eu vou agora pedir pra gente se silenciar, se perceber. Mais uma respiração. Inspira pelo nariz, solta pela boca. Coloca uma mão sobre o seu coração e a outra sobre o seu ventre. Inspira profundo e solta o ar pela boca, deixando ir tudo que você não necessita mais. Inspira, trazendo uma energia fresca e renovada, e expira, deixando ir as memórias do passado, as expectativas do presente, do futuro, trazendo a sua mente para o agora, se percebendo. Aqui, agora, no seu lugar sagrado, um lugar seguro para a livre expressão do seu ser. Sente como está seu coração. Mais uma respiração profunda. Bem-vindas. E agora, nesse momento que a gente está presente, que a gente está conectada, que nós vamos pegar a bússola que vocês receberam por e-mail. Quem pode imprimir, imprime, que é legal de ter do lado da cama para a gente preencher as nossas observações toda noite antes de dormir. A gente faz essa auto-observação e preenche. Mas quem não tem ela impressa ainda pode seguir pelo computador, pelo celular e vai fazendo as anotações num caderno, num rascunho até conseguir imprimir. Então, na parte de intenções, eu vou até abrir a minha aqui também. Na parte de intenções, eu vou pedir agora para que você escreva qual a sua intenção com esse curso. O que você quer curar, o que você quer transformar. Talvez o que você quer conhecer, o que você quer desvendar, o que você quer vivenciar. Então, vocês
com esse curso, estão sendo iniciadas para serem livres para executarem e darem vazão aos seus anseios, à sua mulher selvagem, à sua essência. Então se permitam, se possível, pausa esse vídeo, escreve lá na bússola as suas intenções, que a gente vai seguir daí, tá? Primeiro falando do calendário lunar. O calendário lunar, ele fala das estações, né? Eu costumo dizer que o que acontece no macro, no sistema solar, acontece dentro de nós. Então, nós temos 3 fases aí. A primeira fase, que é o macro, que é como o Sol rege esses ciclos, que é por meio das estações. Então, nós temos a estação do outono, que é a que nós acabamos de entrar, né? Nós estamos no outono, momento de deixar cair as folhas, de entender o que eu não preciso mais carregar, de entender o que precisa ser deixado de lado, de pôr para fora, de extravasar. O outono, ele corresponde à lua minguante, então a gente vai trazendo para o micro, saiu do sol, a gente vai para a lua, é a lua minguante, que é a hora que ela está quase sumindo do céu, ela está começando a se escurecer, então a gente começa a entender as nossas sombras, a visualizar as nossas sombras. É o ciclo dentro de nós, indo para o micro, ele corresponde à feiticeira, que é aquela mulher que sabe, que começa a vivenciar a TPM, o tempo para mim, atenção, o tempo para meditação, para olhar para dentro, uma mulher mais intuitiva, que começa a colocar os seus poderes para fora, porque começa a ter ali as visões que vão se potencializar no momento da menstruação. Na sequência solar, vem aí a estação do inverno, que é onde a gente deixa morrer, a gente deixa ir, esvazia o copo, finaliza esse ciclo, deixa sair, para poder depois, logo na sequência, começar a nascer de novo. Mas no inverno a gente está falando do ciclo da lua nova, então é a ausência de lua no céu, é a lua negra, e nós estamos falando dentro de nós do arquétipo da bruxa, que é aquela mulher que é sábia, que entende, que visualiza as sombras, que vive com elas, só que nesse momento ela só quer ficar dentro da floresta, não quer sair, não quer ver gente. É um momento de descanso, é um momento de repouso, é um momento de introspecção. Assim como o inverno, né? Parece que as plantas estão mortas, mas elas estão ali dentro. A seiva está toda ali, só não tem aquela energia para fora, a energia está dentro. Na natureza, na lua nova, a seiva das plantas estão concentradas na raiz. E na mulher, na lua nova, o nosso sangue, ele sai da nossa cabeça e está concentrado no nosso útero. Na sequência solar, nós temos a estação da primavera, que é onde as flores começam a brotar, o sol começa a estar mais quentinho, as árvores e as plantinhas começam a querer dar as caras. Na lua, é a lua crescente, que é essa mesma energia, uma energia para pôr para fora, do novo, de iniciar projetos, de iniciar coisas, de nutrir coisas, né? Tipo, começa a ser nutrido aqui. E dentro de nós é o arquétipo da donzela, que é aquela que começa com aquele frescor juvenil, aquela coisa, aquele ímpeto de fazer, de acontecer, de iniciar novos projetos. E seguindo na sequência, nós temos a lua cheia, aliás, falando do solar, né, nós temos o verão, que é a estação das águas, a estação no verão, a seiva das plantas sai da raiz e vai para as folhas, então ela está no ápice das águas. Na lua cheia, aliás, esse negócio da seiva é na lua cheia, perdão. Na lua cheia, então, ele sai da raiz, a seiva sai da raiz e vai para as folhas, então as árvores estão na sua plenitude, as marés estão cheias na lua cheia, e a mulher, ela traz o arquétipo da amante, a sedutora, porque ela está ovulando,
e ela tá colocando essa energia para fora, então tem todo esse poder, todo junto com o arquétipo da amante, vem o arquétipo da mãe também. Então vem toda essa nutrição, essa abundância, esse vento, essa energia para fora. Então é quando a gente está mais comunicativa, mais aberta, mais receptiva para outras pessoas, para o convívio social. E aí, sabendo disso, passando pelos arquétipos, pelas fases da Lua, entendendo o calendário lunar, entendendo que o calendário lunar influencia nos nossos ciclos, no ciclo da mulher fisicamente, porque na Lua nova simboliza a menstruação. Né? A Lua nova ele tem esse arquétipo que simboliza a menstruação. E aí a gente começa a falar da mandala lunar. A mandala lunar, ou bússola lunar, ela vem falando sobre... A gente gosta de chamar de bússola, por quê? Porque eu sinto que nos direciona, nos orienta dentro dos nossos ciclos. Ela começa a nos orientar à medida que a gente começa a preencher e praticar a autoobservação. Então, a bússola lunar, ela vem trazendo pra gente uma possibilidade de autoobservação. E como que ela funciona? Nós estamos na parte sul do hemisfério, então nós estamos na América do Sul. Então nós vamos começar aqui por baixo, pelo sul, pela lua negra, pela lua nova. Então nós começamos a preencher por aqui, aqui está o dia 24, esse aqui é o da terceira lunação, que foi o que eu preenchi. Então eu tenho aqui o dia 24 e eu começo a preencher para cá, tá? Eu vou seguindo ela aqui. Chego aqui em cima, lua cheia, começo a descer de novo, até chegar aqui na lua minguante, próxima à lua nova. E aí eu passo para o próximo ciclo, que já está preenchido aí na bússola de vocês, já está preenchido com os dias, tá? Então eu já pus os dias para facilitar a identificação. Então, aqui embaixo eu me localizo nos dias. Hoje é dia 29 que eu tô gravando essa aula. Então, é esse daqui que eu vou preencher assim que eu for me deitar. O que é interessante aqui notar? Eu coloquei alguns símbolos aqui para que eu possa me orientar. Por exemplo, lá no manual de vocês tem o que significa cada um deles e você pode personalizar isso também, tá? Nada impede que você personalize os seus próprios. Mas o que isso daqui significa? Significa que no dia 24 eu estava no dia 16 do meu ciclo, porque aqui atrás eu comecei a preencher a mandala no primeiro dia da minha menstruação. Tá vendo aqui, ó, dia 1, que foi no dia 9. No dia 9 eu estava muito introspectiva, que é o roxo, eu estava com uma presença mais ou menos, eu estava começando a voltar para dentro, então eu estava começando a me perceber. Senti que deu espinhas. No segundo dia do meu ciclo, eu senti muito cansaço e sonolência, vontade de ficar quietinha e dormir. E assim foi até o finalzinho do ciclo. E eu senti um pouquinho de desconforto e cólica nos dias que eu tomei friagem nos pés. Que foram os dias que eu fiquei andando descalço, que eu senti muito frio nos pés e aí deu uma pressão no útero. Nada demais também, mas aconteceu. Então era eu precisando de repouso e seguindo. A intensidade da cor aqui do meu ciclo, vou chegar mais pertinho, vai aumentando, fica mais vermelho quando tá sangrando mais e mais claro quando tá terminando. A minha menstruação ela dura 7 dias e eu tenho um ciclo longo de 35 dias. Já vou falar sobre o que é normal, segundo a ginecologia natural e segundo os ginecologistas, o que é normal para um ciclo. Mas vamos seguir preenchendo aqui. Assim que terminou o meu ciclo, eu comecei a sentir mais amorosidade e a minha energia começou a sair, que a minha energia é simbolizada por esse amarelinho aqui. Então, e o azul eu estava mais extrovertida, começou ali, né, a menina, a donzela querendo sair e fazer as coisas. E aí eu comecei a intensificar mais, a hora que foi chegando
mas aqui próximo do dia 23, a energia sexual foi aumentando, fui ficando mais tarada. A energia de ação também começou a aumentar, então eu fui sentindo mais vontade para fazer as coisas e mais concentração, mais foco, em consequência. E aí no dia 24, que tá aqui, eu senti tudo. Eu tava no ápice, eu tava prestes a ovular no dia 24, eu ovulei no dia 25, ó. Ovulação e do útero direito, porque eu sinto uma pressãozinha, uma espécie de cólica do lado do útero que eu estou ovulando. A gente ovula de um útero por mês. Então hoje, esse mês eu ovulei do direito, provavelmente no próximo mês eu vou ovular do esquerdo. E assim a gente vai mudando de útero para útero durante os meses. E como eu estava me sentindo no dia da ovulação? A minha energia vital estava muito alta, minha energia de ação estava muito forte, eu estava super criativa, eu dancei, eu senti aquela pontadinha da cólica, né, no dia, e nesse dia eu não tive relação sexual por uma questão de cuidado. No dia seguinte, ainda sentindo os efeitos da ovulação, do dia que a gente ovula, do dia que a gente sente a ovulação, que foi no dia 25, a gente conta 3 dias para frente e 3 dias para trás. Significa que nesse período eu estava fértil, então há grande possibilidade de gravidez se fizer relação sexual desprotegida nesse período. Eu tive aqui, né, relação sexual, aqui foi com proteção, teve masturbação, teve estudo, teve dança, teve um pouco de confusão e ansiedade, porque era o dia da nossa aula, e eu estava super animada, e aí sentindo essa energia toda. Esses símbolos, eles variam de mulher para mulher, tá? E você também pode inventar outros. Ali no nosso material eu coloquei alguns exemplos, eu coloquei algumas opções, e aí você adapta isso para a sua realidade, porque é mais fácil para você. Por que eu sugiro adotar os símbolos? Porque depois de 3 meses, que é o mínimo de observação que a gente precisa para ter uma noção dos nossos ciclos, então depois de 3 lunações, de 3 ciclos menstruais completos, nós conseguimos colocar um do lado do outro e analisar o que se repete. Para isso a gente precisa se auto-observar todos os dias durante 3 meses, tá? Com isso, você já vai conseguir se localizar na bússola e começar a preencher. Qualquer dúvida que ficar no preenchimento, vocês podem me mandar mensagem pelo WhatsApp, podem me perguntar que eu vou respondendo a cada uma de vocês no privado, tá? Porque são muitas particularidades que a gente vai respondendo por lá. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a menstruação. O que é considerado entre os estudiosos uma menstruação saudável? Seria uma menstruação entre 3 e 7 dias, então o meu fluxo ele desce, o meu sangue desce num período de 3 a 7 dias. Já teve dias que eu menstruei por 8 dias e aí eu senti que eu estava um pouco mais devagar naquele mês, isso vai depender muito. O meu ciclo é um ciclo muito lento, é um ciclo de 35 dias, então por aqui é tudo mais devagar. E não significa que nesse dia estava anormal, foi só um pouquinho de sangue que saiu no 8º dia e tá tudo bem. Os ciclos, eles não mudam mais do que 20 dias de um ciclo para o outro. Então, por exemplo, se no ciclo passado foi de 34 dias, ele não pode ter uma diferença mais de 20 dias do que isso. Então, o meu ciclo seguinte, ele não poderia passar 55 dias, o que é muito, muito alto, é muito grande, e isso precisa ser olhado com carinho por cada uma de nós, tá? Então, ele não passa mais do que 20 dias de diferença de um ciclo para o outro. A duração do ciclo costuma ser entre 24 e 35 dias de duração entre uma menstruação e outra, e a gente conta a partir do 1º dia de menstruação. Então, e você estabelece, se você vai querer, o que eu indico, tá? Contar, desceu aquela borrinha, você já conta o dia da menstruação.
E aí, assim que terminou, você para de contar. Não há sangramentos irregulares durante o ciclo. O que pode acontecer é de ter um sangramentozinho entre as menstruações no dia da sua ovulação. Então, é muito comum que as mulheres no dia da ovulação, que são aproximadamente 14 dias depois do dia 1, do dia que você menstruou, mais ou menos 14 dias depois, você vai ovular. E aí, isso é a gente está generalizando, tá? Então, cada mulher vai sentir no seu corpo quando está ovulando e entender pelo tamanho do seu ciclo. Então, você pega o tamanho do seu ciclo, divide por 2, a metade é exatamente o dia de sua ovulação. Nesse dia da ovulação pode ter um sangramentozinho, isso é normal, tá? Não precisa se preocupar, que é o seu útero expulsando esse óvulo. E o que é interessante de você perceber também é como o seu sangue menstrual se apresenta. Se ele está com um odor mais forte ou não, se tem coágulos, se ele está mais escuro, se ele está meio rosado, ou se ele está realmente como tem que ser, que é aquele vermelho vivo. E isso só dá para observar quando a gente começa a usar os absorventes naturais, que é ou absorvente de pano ou coletor menstrual. Eu gostava muito do coletor menstrual, porque primeiro que eu achava o máximo poder estar menstruada e ficar sem calcinha, era para mim libertador. E eu gostava de pegar e olhar a consistência do sangue e depois plantar essa lua numa plantinha que eu escolhi para devolver esses nutrientes para a terra. Mas isso é totalmente possível de fazer também com os absorventes de pano. Você deixa ele de molho na água, depois você aperta e aquela água você rega a sua planta, devolve ela para a terra e planta a sua lua, aumentando essa conexão com a terra, né? Então é super possível também de fazer. Não dá para fazer com os absorventes descartáveis, porque os absorventes descartáveis possuem propriedades químicas que, primeiro, alteram a qualidade do sangue, alteram o odor, alteram o tipo, o jeito que fica o sangue, então não dá para fazer com um absorvente descartável, tá? Mas eu super aconselho que vocês optem, assim que possível, pelo absorvente natural. E falando do processo das irregularidades, né, do processo da menstruação das nossas luas. Toda irregularidade dentro do nosso ciclo menstrual, ela vem de um processo de adoecimento. E esse processo de adoecimento, ele é bem complexo, ele junta o nosso corpo, que vai externalizar uma doença que já existiu antes na nossa mente, nas nossas emoções. Então, o processo de cura, ele também trabalha com isso. O processo de cura, ele vai trabalhar com corpo, mente, emoções, espiritualidade. Então, é um combinado, é um conjunto de tudo isso. E muito provavelmente, quando a mulher tem, igual eu tinha, síndrome do ovário policístico, ou outras situações que ocorrem com o corpo feminino, com os ovários, com o útero, com toda essa parte do chakra, desse chakra, muito provavelmente tem a ver com feridas da alma, tem a ver com ancestralidade. Então, sobre a origem da doença, nossa, muito provavelmente está na relação dessa mulher com o feminino, como essa mulher enxerga o feminino, como que foi menstruar para essa mulher a primeira vez, como que essa mulher se sente na menstruação. Toda essa parte que é do mental, ela está diretamente ligada com o processo de cura. Então a gente vai ter que olhar para tudo isso nas nossas aulas e nos nossos processos de autoobservação. E é por isso que eu aconselho que, ao imprimir a bússola, o material que eu mandei para vocês, que deixem umas páginas em branco para que vocês possam escrever. E escrever tanto na lua nova, que é o ciclo que você vai, a hora que você vai colocar o que você quer de novo, e a gente vai falar disso quando for o momento, mas como escrever também todas as noites que você tiver um sonho significativo, ou quando você sentir vontade de expressar alguma coisa que você está sentindo, emocional, físico, escrever
escrever. Colocar o símbolo lá para ficar lá na bússola, para ficar mais fácil de identificar depois na hora de comparar, mas escrever e deixar sair, desenhar, pintar. Então, é o seu diário da lua vermelha, é o seu momento, é aqui que você vai se observar, se sentir, se expressar. Uma coisa que me perguntam muito é sobre os métodos contraceptivos naturais. Só existe um método contraceptivo natural, que é a percepção da fertilidade. Então, quando a mulher se percebe fértil, ela começa a ter o controle sobre o seu ciclo, sobre o seu corpo, e aí ela pode fazer uso dos métodos contraceptivos não hormonais, que não é a pílula. Então, quais são esses métodos contraceptivos não hormonais? O primeiro e o mais recomendado, que eu recomendo sempre, é a camisinha, mesmo para casais que têm uma união estável, para quem já é casado e que quiser fazer essa observação, a camisinha ela pode ser utilizada somente no período que a mulher está fértil. Então, nesse período você faz o sexo com proteção, que é um período aí, dependendo muito do seu ciclo, deve durar no máximo 7 dias, não passa disso. Então, que são 7 dias perto de um mês, né? Por que eu vou ficar tomando remédio um mês se eu sou fértil só por 7 dias? E se eu for fazer sexo nesses 7 dias, eu uso camisinha. Entende? Então, esse é o método contraceptivo não hormonal que eu mais indico. Na sequência, nós temos o diafragma, que é uma barreira que é colocada no fundo vaginal. Nós temos o DIU de cobre, que ele não é hormonal, mas ele tem uma substância química que é liberada no seu corpo. E, além dessas, a gente tem aqueles processos que são mais invasivos, que é a ligadura de trompas para a mulher ou a vasectomia para o homem, que tem que citar também, apesar de não ser a nossa realidade, mas a gente tem que citar aqui também. E a partir do momento que você começa a fazer essa percepção do seu corpo, começa a entender os seus ciclos, começa a se observar, você começa a entrar no caminho da cura natural. Que eu não vou dizer que é fácil, não vou dizer que é só isso, porque, como eu já disse, o processo de doença e o processo de cura, eles envolvem muitas coisas. E muitas vezes pode envolver mudança no estilo de vida, talvez a mulher tenha que colocar alguma atividade física, porque o nosso corpo, ele grava, ele tem memória, então ele grava nas nossas células, assim, traumas, momentos de desconforto. Às vezes ele traz com a gente alguma coisa que ficou gravada ali, a gente nem sabe. Então, no movimento, essas coisas, elas parece que são liberadas. E é por isso que aqui a gente vai trabalhar muito com a dança. Muito, muito, muito. Toda aula vai ter dança sistêmica, dança tribal, dança circular, vai ter dança teatro. Então, a gente vai trabalhar muito com o movimento do corpo. O caminho de cura também envolve mudança nos padrões mentais, na forma como você enxerga ser mulher, na forma como você enxerga o feminino, na forma como você enxerga a sua menstruação. Então, essas mudanças elas vão acontecendo naturalmente e elas precisam ser direcionadas algumas vezes. Envolve práticas de meditação, práticas de yoga, pode ter práticas espirituais, pode envolver fitoterapia, enfim, pode envolver muita coisa. Aqui nós vamos trabalhar com o processo de cura pela autonomia do seu corpo, autoobservação, dança, movimento, e é tudo junto, assim, o Amandense ele vem trazendo tudo isso junto, tá? Chegando a 30 minutos de aula, nesse momento a gente faz uma pausa. Se você tiver dúvida, escreve a dúvida, me manda no WhatsApp para eu poder responder para vocês. E mais para frente nós iremos falar sobre cada uma desses arquétipos, né? Eu citei ali na frente, falei um pouquinho do arquétipo da feiticeira, na lua minguante, isso tem no material de vocês também. E na próxima aula nós iremos entrar mais a fundo no arquétipo da feiticeira, da lua minguante, o outono,
né? É a meia-idade, a menopausa, a energia projetando para dentro. Ela simboliza esse período. Na fase menstrual, ela é a TPM, o tempo para mim, tempo para meditar. E ela vem trazendo as potencialidades dessa lua, lá no material tem, que a gente consegue ver o que não tá bem na nossa vida, isso parece que joga assim, ó, na nossa cara. A gente se irrita com isso muito facilmente. Se eu tô irritada com alguma coisa, é porque alguma coisa ali tá me incomodando e precisa ser alterado, precisa ser mudado. Eu falando pra mim mesma, não aguento mais isso. O que eu preciso mudar? Tá? Então, o potencial de destruição, de limpeza, de transmutação, ele é muito grande. A força criativa também. E também vem como potencialidade a organização e a facilidade para fazer observações e avaliações, para avaliar o que... Por que fica fácil de avaliar o que serve e o que não serve? Porque vai me irritar de uma forma que eu lá chega, é automático. E maior desejo sexual, porque os movimentos sexuais facilitam na liberação do nosso sangue menstrual. Então, nosso corpo é super sábio. E os possíveis desafios: menor energia física, a gente começa a trazer essa energia para dentro, então começa a introspecção, impaciência, impulso, talvez pelo cansaço que vai se tornando mais frequente, instabilidade emocional, menor capacidade de concentração e memória, pensamentos críticos julgadores sobre nós mesmas e sobre os outros. Então, nesse momento, a gente começa a deixar ir. É aqui que a gente encara as nossas sombras, que a gente olha diretamente para elas nos olhos, e aí a gente invoca Kali, a gente invoca Perséfone, a gente invoca Hestia, a gente vem trazendo essas deusas para nos orientar e nos direcionar. Então, nós iremos trabalhar diretamente com essas deusas na próxima aula, tá? Nesse momento, vamos levantar um pouquinho, sentir o nosso corpo. Eu vou... Conseguem ouvir a música? Perguntando com coisas que vocês vão responder, né? Achei ótimo agora. Eu vou soltar o microfone e nesse momento vocês liberem o corpo. Vocês vão começar a soltar quadril. Nessa parte, a gente está trabalhando o nosso chakra básico. Facilidade de nos firmar no mundo, de firmar as nossas ideias, os nossos desejos. Balança esse corpo. Nesse momento você está dançando pra você. Só tem você aí.
Não para não. Solta o corpo. Mexe esse quadril, pula, solta, deixa essa energia subir. Coloca uma mão no ventre, outra mão no seu coração. Sente sua respiração, sente o seu coração. Vai sentindo essa música te mover devagar. Procurando ir além da rotina e da disciplina que me faz crescer. Eu procuro um lugar, um vazio, um respiro para simplesmente eu ser aquilo que sou e que não conheço, mas quero vir a conhecer. Quero saber o que tenho pra dizer tanto a mim quanto a você. Toda essa emoção, todo esse coração, essa forma nova de viver. Precisa de espaço, de um intervalo para com calma florescer. E eu aqui com as demandas da vida, curando as feridas com todo o amor. Me despeço do velho e me abro pro novo, pedindo ao Pai Criador. Deixa clarear. Nesse momento, você abre os braços, deixa essa luz iluminar seu peito, seu ventre. Vai contraindo, volta à posição fetal, reconhecendo a sua fragilidade, as suas dores. Abre de novo para esse novo jeito de ser, essa nova mulher que vem surgindo, essa mulher selvagem. Se permite. De novo as mãos no útero. Encolhendo, encolhendo, encolhendo. Deixando essa sementinha germinar. Vai crescendo. Abre esse peito. Sente esse calor. Volta. E tira daí de dentro tudo que tá guardado. Joga fora, abre esse peito, explode essa mulher selvagem que tem dentro de você.
Sente ela chegando. Deixa essa mulher selvagem se movimentar. A sua loba, sua serpente, esse jaguar, essa pantera, essa águia. Dança com ela. Deixa ela tomar conta de você. Abre espaço para um novo renascer. Sente seu útero brilhar, pulsar, assim como seu coração, seu cardíaco. Bem-vindas, mulheres selvagens, cíclicas, simplesmente mulheres. Essa foi a nossa primeira aula. Como eu disse, no material de apoio vocês encontram todos os detalhes sobre tudo que eu falei aqui. E caso tenha ficado alguma dúvida, não hesitem em me perguntar, em me questionar, tá? Seguiremos juntas. Carol vai estar aí também, em stand-by, mas vai estar sempre com a gente, formando essa egrégora de proteção, de conhecimento, de autoconhecimento. E falando da próxima aula, iremos falar sobre o outono, a lua minguante, a feiticeira. E eu já tenho uma tarefa para vocês. Mas isso eu vou falar durante as aulas, por post. Mas sintam, se conectem com essa energia do outono, tá? E agradeço pela presença de cada uma. Namastê, de ventre e coração. E até a próxima aula.